Em desespero, Lula decide ir ao G7 tentar reconciliação com Trump. Lembra que Trump falou assim, eu gosto do Lula, o Lula é dinâmico. E o Lula acreditou. A esquerda acreditou que o Trump realmente gostava do Lula. O Trump, ele não dá ponto sem nó. Ele queria alguma coisa do Lula e o Lula não entregou para ele o que ele queria. O que ele queria? Que Lula classificasse as organizações criminosas do Brasil como terroristas globais. O Lula não fez e o Trump foi lá e fez. E o Lula agora foi lá tentar reverter as tarifas e ajudar os seus criminosos. Vamos ouvir. Alguma expectativa do presidente Lula e do Itamaraty de sair alguma conversa com o Trump nessa viagem? Expectativa sempre tem, né, cara? É a última que morre, essa esperança. Mas vamos ver, não tem realmente nada marcado, não tem nada oficializado até o momento. Uma perspectiva até é que uma conversa informal, de certa maneira, poderia amenizar um pouco, né, as coisas, que nem aconteceu na própria ONU um tempo atrás. Então, é claro que pode acontecer sim, mas até o momento ainda sem perspectiva. O que deve ter essa bilateral com a primeira-ministra do Japão, também com o primeiro-ministro da França, Emmanuel Macron, até por ele ser o anfitrião do evento, né, do G7, mas só para ressaltar, de início, o Lula nem pretendia ir ao G7. Ele decidiu, mudou de ideia depois da visita do Flávio a Donald Trump e também diante do novo tarifaço americano, Caio. Alguma expectativa? Desespero, né, cara? De que desespero, né? Caramba, bicho. Eu vou mostrar para vocês a carinha do Macron. Eu tenho aqui a carinha do Macron. Eu tava preparando aqui uma imagem para eu jogar no meu Instagram. Inclusive, depois vocês me sigam lá, @MarioRobertOficial lá no Instagram. Eu posto todos os dias matérias lá. E eu tava preparando essa imagem aqui, essa arte aí, ó. A carinha de felicidade do Macron, pessoal. Dá uma olhada, o sorriso do moleque, dá uma olhada. Ele tá felizão, porque assim, hoje tem canja. Eu coloquei lá embaixo. Hoje tem, ó. Hoje o Macron tá preparando seu croissant, para ser usado na canja. Hoje tem. Hoje tem festa lá no AP que o Lula alugou com o nosso dinheiro, hein? O Diogo Gregório gosta da resenha. Olha lá. Lula se encontra com Macron no G7, levando a voz do Sul global. Hoje Macron vai se dar bem. Ou mal, né? Ou mal, né, Carlos? Hoje tem, olha lá a carinha de felicidade do garoto, olha lá, olha o sorrisinho do Macron. Você é louco, rapaz. Ó, aquela mulher linda dele lá, ele deixou pra lá e hoje ele quer canja. Hoje é uma comida mais, né? Não é tão boa assim, mas eu acho que é melhor do que aquela mulher dele, né? Pela madrugada. Vamos ouvir o nosso presidente, então? Vamos deixar esses desgraçados pra lá. E vamos ouvir o que o nosso presidente tem a dizer sobre a bomba, a granada que Lula tirou o pino e jogou e vai jogar nas mãos de Bolsonaro novamente. Olha só isso. Você deve estar torcendo muito na minha eleição, sabia? Eu acho que ele vai acabar votando em mim. Porque a bomba fiscal que ele está deixando para o próximo governo, ele sabe que o próximo governo não vai conseguir desarmar. Vai precisar de um time de estrelas ali dentro do Ministério da Economia, da Fazenda, do Planejamento, pessoas comprometidas com o país, com controle fiscal rigoroso. Então eu suspeito que ele sabe do problema que está por vir para o Brasil. Eu acredito que eles tenham calculado errado. Pode ser que eles tenham calculado que essa bomba fosse explodir no ano que vem. Mas pelo que a gente está vendo, a bomba vai explodir este ano ainda. A inflação chegou, pessoal. A inflação está aí. Todos os ingredientes de uma tempestade estão postos para acontecer ainda esse ano, infelizmente. O brasileiro não tem mais poder de compra. O Lula gastando mais de 200 bilhões de reais fora do arcabouço fiscal, única e exclusivamente para tentar enganar o povo brasileiro mais uma vez, dando bondades, dá o auxílio gás, mas o povo não está com dinheiro para comprar comida para botar em cima do fogão e comer. Os 600 reais não compram, não enchem mais o carrinho como enchiam antes.
A carga tributária no Brasil passando de 32% do PIB. A média na América Latina, 21,5%. O povo está sufocado de tanto pagar imposto. Não tem nenhuma tábua de salvação que você enxergue no curto ou no médio prazo que vai tirar o Brasil dessa situação, a não ser um corte drástico das despesas e um reequilíbrio das nossas contas, mas acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Eu vou né? perguntar agora, na verdade, o que o senhor pretende fazer para desarmar essa bomba? Olha, Maurício, não tem outro caminho a não ser a gente fazer algumas reformas que são estruturantes, enxugar drasticamente as nossas despesas. Hoje nós temos 39 ministérios. Isso tem que ser enxugado urgentemente. Não dá mais para ficar nessa corrida do gato correndo atrás do rabo, em que o governo aumenta a carga tributária, cria novos impostos, aumenta os impostos que já existem, para continuar gastando mais. Porque essa irresponsabilidade fiscal, quem mais sofre é o povo pobre. Isso já está resultando em inflação. Isso afastou os investimentos em empreendimentos que fossem gerar empregos aqui no Brasil, porque é inviável, é quase uma burrice hoje no Brasil você tentar abrir um negócio. Nós temos mais de 20 milhões aí de pequenos negócios, microempresa, microempreendedor individual, pessoas que não conseguem mais tomar financiamento para nada, uma taxa de juro absurda, 15% da Selic, mas mais de 10% a taxa de juro real. Gente, essa é a segunda maior taxa de juros do mundo. Nós só perdemos para a Rússia, que está em guerra há 3 anos. Olha que ponto chegou o Brasil. Quem é que não está se indignando com isso? Uma irresponsabilidade sem tamanho. Vai explodir essa bomba no colo do mais pobre. De novo, vai ter que sobrar para um governo de direita arrumar a casa. Mas nós vamos fazer, a gente tem que criar uma espécie de mecanismo que quando a relação dívida-PIB ultrapassar esse determinado patamar, gatilhos automáticos vão ter que ser acionados para cortes drásticos de despesas. Não tem outro caminho. Aliás, o Haddad, o Maurício, deve estar torcendo muito na minha eleição, sabia? Eu acho que ele vai acabar votando em mim. Porque a bomba fiscal que ele está deixando para o próximo governo, ele sabe. Maravilha. O Flávio Bolsonaro, ele tem se mostrado tão capacitado até para dar entrevista. Ele não foge, vocês veem que ele não foge da raia, né? Ele fala o que tem que falar, ele não tá nem aí. Eu tô compartilhando aqui a live, tá? Por isso que eu tô olhando para baixo aqui, mas eu tô falando com vocês. Enquanto isso, estou compartilhando a live aqui. Eu peço para vocês também compartilharem para alcançar mais pessoas, para mais pessoas virem aqui, porque é importante que a gente esteja realmente junto aqui no Tamo Junto, para que a gente possa fazer um grande trabalho pelo Brasil, conscientizando pessoas que porventura estejam ainda em dúvida, tá? Então não há dúvida nenhuma que o meu voto vai para esse rapaz. Ele, assim como seu pai, tem mostrado capacitação, né? Tem mostrado uma atuação brilhante, né? Uma conduta brilhante. Deu algumas deslizadas que a gente pontuou já aqui, não vem ao caso, mas sinceramente, o filho de quem a gente já sabe que pode sim fazer o que promete ao Brasil. Ele disse que vai cortar os impostos e rever a reforma tributária. Por exemplo, a reforma tributária ela precisa ser atualizada urgentemente. Uma carga tributária absurda que ninguém consegue pagar. Os profissionais liberais desse país estão com uma carga tributária de quase 30% no todo, o maior IVA do mundo. Se você passar da sua empresa, do seu CNPJ, o dinheiro para sua conta pessoa física, você tem que pagar mais de 10% sobre o que ultrapassar os 50 mil reais. Quer dizer, é um olhar como se quem tivesse dinheiro e gerasse emprego nesse país fosse criminoso. Então, certamente, a reforma tributária vai ter que ser revisitada pensando em redução de carga tributária, em simplificação de verdade dessa carga tributária, porque continua a confusão. Esse papo de simplificação é mentira, ela não aconteceu. Impostos foram aglutinados, novos foram criados. Por exemplo, a reforma tributária ela precisa ser atualizada urgentemente. A carga tributária... Então vocês viram aí que é das promessas de campanha, ele já jogou ali na mesa, que é realmente a reforma tributária, tem que rever isso aí, alguns pontos, né, que prejudicam principalmente o empresário, né, o pagador de impostos, nem se fala. Agora, cortar impostos, isso é primordial agora para que o Brasil possa respirar novamente. Esse desgoverno aqui, ele não sabe como produzir. Este é o problema. Eles até sabem como produzir, mas eles têm, como que fala? Medo de trabalhar. Acho que essa é a melhor palavra. Medo de trabalhar, medo de produzir.
Até os produtores rurais, eles estão indo atrás. Quem sustenta esse país é o agro, e eles estão indo atrás do agro e tirando terras, tirando gado do pequeno agricultor, do pequeno pecuarista, do pequeno produtor rural. É algo impressionante o que esse desgoverno está fazendo com o povo brasileiro.